No modo VCV, o modo volumétrico, eu seto um volume corrente. Vou manter a frequência respiratória de 15 na mesma relação ins e eis com uma PIP de 8 e sem pausa inspiratória. Perceba que ele já vai mudar para uma pressão adaptativa. O fluxo ele já é constante e o gráfico de volume continua o mesmo. Tá? Ele vai buscar esse volume corrente. Aqui ele está me mostrando o volume corrente exalado, tá? Mas eu vou me basear sempre pelo volume corrente inspirado. Vai bater quase sempre próximo ao volume que eu estou setando aqui, tá? O que eu estou dizendo para o ventilador? Eu quero que você faça 15 incursões respiratórias por minuto, tá? Que você me garanta esse volume corrente, tá bom? E ele vai trabalhar nisso num fluxo constante, certo? Então, ele é um modo que vai ser disparado a tempo, assim como o PCV, porque ele é um modo controlado. Eu estou dizendo para a máquina que eu quero 15 incursões respiratórias por minuto. Então, a cada 4 segundos, ele vai fazer um disparo que tem fase ins e fase eis. Porém, diferente do PCV, que é ciclado a tempo pelo tempo inspiratório, o VCV eu estou pedindo o volume corrente. Eu estou pedindo para ele me garantir esse volume. Então, quando ele atingir 450 ml de volume corrente, que é o que eu estou pedindo, ele vai trocar de fase. Então, o VCV ele é disparado a tempo, ele é ciclado a volume e ele é limitado a fluxo, porque o fluxo ele é constante, tá? Quando eu digo para a máquina, eu quero 15 incursões, quero 450 ml, e ele vai calcular qual o fluxo necessário para que eu atinja esse processo, certo? Então ele vai ser sempre limitado a fluxo. O fluxo aqui nesse momento ele não vai variar, a não ser que eu mude qualquer dado aqui, tá bom? Quando eu gero um aumento de resistência no VCV, seja por broncoespasmo, seja por secreção, eu vou garantir o volume, tá? Porém, eu vou precisar alterar algum dado. Vejam que a pressão já aumenta. Então, a pressão ela sobe para garantir esse volume, tá? O volume ele está garantido, ele vai ajustando, adaptando o volume, tá? Mas ele perde o controle da pressão. Vejam que a pressão de pico ela tende a aumentar para poder garantir aquele volume que eu pedi, tá? Vou tirar toda aquela resistência que eu vim fazendo aqui, a pressão vai voltar a cair e o volume vai estabilizar, tá? Porque eu pedi esse volume. Vejam que o fluxo ele é constante, ele não variou, eu não variei o volume, mas perdi o controle da pressão, tá? Então, recapitulando, o VCV ele é um modo disparado a tempo, baseado na frequência respiratória, ele é ciclado a volume. Quando eu atinjo o volume, ele troca de fase, da fase ins para a fase eis, pois a fase ins, o objetivo era atingir 450 ml de volume, e ele é limitado a fluxo, tá bom?